Já usou um? Nunca. A boca? Ah. Epa, Pedro. Meu Deus, filha. Esse cabelo aí. É um dread de Recife, tá pagando em doida. Esse jeito aí é o que elas gostam. Ai, dona, ela viaja, comparsa. Qual o jeito ideal assim de chegar nelas com o cabelo desse aí? Nós bota o cabelo de rato e pá, né? Nós chegamos na pirraia, ei, cocota. Qual vai ser a de menos? Libera a Shark. Valdez, não é todo mundo que sabe como ficar no shape da melhor forma. Explica pra nós aqui. É melhor tomar o shake de whey protein. Compre o whey e coloca no shake. Ele é muito delicioso, ele é muito bom. Mostra o bíceps aí pra nós aí. Pessoal, ao vivo aqui. O que você achou? Que delícia! Irmão, tu tá gigante. Aranha, solta a teia pelo rabo. Peraí, senhor. Tá indecisa, Peraí, tá rapaz. indecisa. Peraí, rapidinho, peraí. Não quer perder seu tempo. Bora, bora. Peraí, senhor, eu tô fazendo... Desce, não vai Eu machucar tô os fazendo ovos. meu trabalho aqui, rapaz. É. Eu não sei andar de bicicleta não, senhor. Me ensina aqui, senhor. Senhor.